Fala pessoal, mais uma vez aqui direto do FitBRcast, o podcast da Fitness Brasil. E hoje o nosso convidado, ele corre, ele nada, ele corre e ele faz gestão. Nosso convidado é o Super Almir Marchetti, nosso colega, meu amigo da educação física contemporânea, eu acho, né, Almir? Somos contemporâneos, sim, né? Sim. E ele é especialista em fisiologia do exercício, ele é sócio-diretor da Escola de Esportes Gustavo Borges e tem 33 anos de experiência. Mas o Almir, já vou dar a dica aqui, ele trabalha lá fortemente na MGB e também ele é sócio da Ranfan, lá com o Mário Sérgio. Tem projetos em comum. E é um grande especialista, que eu quero já puxar aqui a conversa, é um grande especialista na área de gestão, né, para programas aquáticos, que é uma área absolutamente, digamos assim, carente no mercado brasileiro. O mercado brasileiro precisa se desenvolver muito. Tem muita gente que tem piscina, Almir, e tem uma grande dificuldade de fazer a piscina dar lucro. Às vezes os caras não conseguem nem medir direitinho, ter os indicadores certos para poder entender como é que faz. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, fico muito grato, fico muito feliz de poder contribuir com a turma e espero aí, né, poder contribuir efetivamente nesse nosso bate-papo aí. Vamos começar pela Ranfan, depois a gente vai para a piscina? Tá bom. Me conta essa parceria com o Mário lá, com o Mário Sérgio na Ranfan, que é uma das empresas mais tradicionais, das maiores empresas da América Latina de corrida, né? E conta um pouco da tua participação lá, da tua presença lá. Legal. O Mário, eu conheço o Mário há muitos anos. Teve uma época, inclusive, que eu dava treino de natação na hora do almoço. O Mário já era ex-nadador e treinava comigo. Então a gente é uma amizade aí de pelo menos mais de 20 anos. E um certo dia, uns 3, 4 anos atrás, ele me ligou e falou: poxa, eu tô pensando em criar uma metodologia, eu tenho 25 anos de Ranfan, o que você acha? Eu falei: pô, Mário, que legal, eu acho muito legal. E a gente começou com essa história da Ranfan licenciamento, metodologia. Hoje, depois desses anos, a gente está muito forte aí com alguns projetos sociais. Então a gente atua com a turma do Talentos do Capão, com outros, chama Impulsões na Bahia também. E a gente trabalha em cima do que chamamos do TES, Treinador Esportivo Social. Então a gente treina o treinador para que ele passe os treinos para a criança, dê um resultado naquela criança, mas nas questões sociais. Então não é só o esporte, mas o esporte e educação, ou educação através do esporte. E tem toda uma rotina de trabalho que eles seguem, um treinamento recorrente que a gente faz com essa turma, e está dando um resultado muito positivo, e é um trabalho muito gratificante, né? Porque você vê umas crianças como em Poções, na Bahia, né? Chama Centro Cultural Esportivo Educando pela Arte, a turma lá, e que é do Maicon, cabeleireiro, e ele é super envolvido também com essas crianças. Ele muda a vida de muita criança lá em Poções, né? E você vê crianças que corriam descalças, né? E quem quiser acessar o Instagram da turma vai ver ali crianças com potencial, não é esse só o fim, mas um potencial de ser um atleta de alto rendimento, né? E hoje as crianças com treino, com monitoramento dos resultados, com tênis, com uniforme, é super gratificante quando você vê o impacto que a gente traz na vida dessas crianças e desse treinador. E você divide seu tempo entre a Ranfan e também a MGB. Você tem uma grande responsabilidade ali na MGB, que é a metodologia do Gustavo Borges. Isso. Hoje até a maior dedicação do meu tempo é para a metodologia, e para a Escola de Esportes Gustavo Borges, do qual eu sou gestor, mas eu me dedico bastante à metodologia, que hoje eu sou o líder pedagógico ali, técnico, né? E a gente produz conteúdo, a gente atualiza a metodologia em cima do que a gente vê no mercado, na aplicação do método. Então hoje eu faço me divido
entre essas três funções. E dentro da MGB, o que você falou, você tem a escola de esportes, que vocês atuam em escolas. A gente atua em escolas. Hoje a gente está dentro de 3 grandes escolas: Colégio Santo Américo, Colégio Miguel de Cervantes e Pueridomos. A operação de piscina é nossa. Então a gente ministra aulas de natação, leva uma equipe lá dentro, não é um credenciamento da metodologia, a equipe é nossa, aplica o método Gustavo Borges lá dentro. Dentro dos períodos extracurriculares, em extensão ao período curricular, como se fosse um funcionamento de uma academia, uma escola de natação. Os pais vão lá, pagam o plano e a gente opera, é uma parceria com a escola, e é uma parceria que eu vejo que vem crescendo bastante ao longo dos anos. A escola ela tá descobrindo um pouco a piscina que tinha lá adormecida dentro da escola. E eu acho que é um grande concorrente para as academias, porque a criança já está lá dentro. Sem dúvida. Eles colocam, eles se responsabilizam pela né, o translado da criança, a troca no vestiário, e a gente ministra as aulas. Então a gente tem aula dentro da extensão do horário ou até dentro do período da aula curricular. Quando tem aquele mês de natação, às vezes nós damos aula de natação para essa turma. Então tem 2 modelos. Eu acho que é um modelo de negócio muito legal para a turma também explorar, porque hoje as escolas elas não são especialistas em natação. Elas são especialistas lá no processo, eles estão mais preocupados dentro do processo de ensino ali e tudo, mas a natação, operação de piscina, ela tem alguns detalhes, ela dá trabalho, mas é nosso negócio e a gente tem resultado, ganha dinheiro com a operação de piscina. Uhum. E talvez a escola não tenha todo esse tempo para focar ali na operação de piscina. Então, hoje é um negócio que a gente faz. A gente tem credenciados de metodologia que também operam dentro de escolas. Então, é um mercado que também está abrindo possibilidades de negócio, possibilidades de crescimento. E a gente percebe até, né, que as escolas estão entendendo isso. E estão explorando aquela piscina mal explorada dentro do espaço deles. E a competição você pega uma piscina que agora inaugurou no meio do ano passado, do Miguel de Cervantes, é um negócio maravilhoso. É um investimento que você olha e fala, meu Deus do céu. Não é qualquer uma, do Pueridomos, é um espaço maravilhoso, do Santo Américo. Né? Então, a escola investe no esporte, né? E cada vez mais está investindo no esporte. E aí dentro disso a gente consegue trazer mais o conceito, e eu falei da corrida e falo aqui, de educação pela natação. Uhum. Eu falei educação pela corrida, pelo esporte lá. Sim. É o mesmo conceito, educação pela natação. A gente consegue, junto com esses parceiros, alinhar o conteúdo que a escola talvez está dando lá dentro das aulas regulares e a gente reforçar na piscina. Então, hoje, né, que a gente consegue matematizar as aulas de natação. Sim. Quer coisa melhor? Você pode pegar tempo, você pode contar chegada, você pode contar abraçada, você pode fazer ações em conjunto com a escola, contribuindo para esse processo de educação das crianças. E é o que a gente faz. Ou seja, e o que é legal, né, que vocês vêm desenvolvendo, e eu acompanho isso, que o método está focado em gerar resultado, ou seja, ele tem está medindo muitos indicadores para poder realmente mostrar aonde vocês estavam, aonde vocês estão indo e para onde vocês querem ir. Exatamente. Não é isso? Agora, Almir, deixa eu, dentro dessa questão, eu acho que um dos grandes desafios de quem é dono de academia, de quem é gestor de academia, eu vejo muita gente falando, mas piscina é difícil, piscina não é difícil, piscina é diferente. Então, a gente trabalha com isso, a gente vê nitidamente assim, a gestão hoje de uma sala de musculação, de uma sala de treinamento integrado com equipamento, é diferente da gestão das salas de coletivas, que é diferente das salas de pilates ou do espaço de pilates, que é diferente do espaço aquático da piscina. Sim. Que tem características peculiares. Vocês são especialistas nisso, e você, especificamente você,
é um especialista em gestão de piscina, né? Então, faço uma pergunta aqui para você. O que aconteceu? Vamos começar por aí, ó. O que aconteceu da pandemia para cá? Né? As pessoas começaram a procurar mais, começaram a procurar menos, a piscina sofreu mais, sofreu menos. Como é que você tem de informação para passar para a gente nessa fase pós-pandêmica? Legal. E a gente entende, né, dentro dessa... Vou te passar alguns dados, mas a gente entende como essa operação de piscina, né, e assim como, talvez comparando com as outras modalidades, né, como um organismo vivo, algo sistêmico. Né? Então a gente precisa ali do professor, a gente precisa organizar essa estrutura para que você tenha um resultado financeiro, um resultado que gere ali, né? Ou seja, que gere resultado. Você falou em resultado. Tudo que a gente faz ou que a gente cria lá na metodologia sempre tem que gerar um impacto e um resultado positivo no aluno, né? No seu cliente, seja ele criança ou adulto. Tem que gerar um resultado positivo no seu time de professor, bem como um resultado positivo para o seu negócio. Não adianta você só pensar numa dessas partes e que a gente não vai... Talvez esse resultado ele não seja tão bom ou tão... A gente consegue potencializar quando a gente olha esse todo. E sempre que a gente faz alguma coisa na metodologia é pensando no todo. A gente não lança uma aula especial, uma ação de retenção, uma ação de prospecção de aluno que não esteja envolvido essas três partes ali e gere impacto nessas três partes. Mas enfim, e a gente já há um bom tempo vem medindo as coisas para sair do achômetro. Em 2019, antes da pandemia, a gente queria olhar como é que estava a natação infantil no Brasil. Como é que era esse perfil da natação infantil no Brasil? Hoje, a gente tem assim, não é tão certo assim esses números, mas mais ou menos 65% a 70% do público da natação são crianças. E o resto é adulto. Eu lembro de escutar isso de vocês. São crianças. Aí a gente queria ver dessas crianças, qual a faixa etária que a gente mais atua. E aqui falando em níveis, as crianças de adaptação, as crianças de iniciação aos nados, e a gente mediu lá na época, em cima da nossa base de alunos, que eram 141 mil crianças. Isso em 2019. 2019, da nossa base que engloba o Brasil todo. Então é um N gigantesco, a gente pode cravar um perfil. E a faixa etária eram crianças ali de adaptação, crianças de 3 anos, iniciação, maior volume, crianças de 4, 5 anos, e que até o aperfeiçoamento dos nados ali, começando o aperfeiçoamento dos nados com crianças de 8 a 10 anos e depois aquela caída drástica. Então, a gente conseguiu afirmar lá que crianças de 3 a 9, 10 anos, esse é o nosso público. Esse é o nosso público. E a gente até foi tentar entender por que isso, né? E levamos agora a hipótese, a gente ainda está estudando isso. Por que cai tão drasticamente, né? Esse volume de alunos, depois que 10, 11 anos, as crianças saem da natação. Esse é fato, a gente viu lá no nosso, e a gente viu de novo agora, mas eu vou chegar lá. Então a gente levantou algumas hipóteses. Então, uma primeira hipótese ali, olhando o pai do aluno. Então eu vou fazer essa mesma tríade que eu fiz lá atrás. Olhando o cliente, o pai do aluno. A natação ele é um produto que se vende sozinho logo nos primeiros anos de vida. Os pais querem colocar a criança na segurança. Natação. Segurança, matou. Segurança, precisa aprender a nadar. Meu filho precisa aprender a nadar. Então, esse é um ponto. Pensando no... E depois isso já fica mais fraco. O próprio pai fala assim, meu filho já aprendeu a nadar. Né? E não pensa, talvez, lá na frente na natação como saúde. Porque a natação é para a vida toda. Cara. Não é só depois que ele aprende a nadar que ele vai ter mais benefício até, né?
da natação. Mas esse fator sobrevivência eu acho que é uma coisa que conta bastante, né? E aí eu posso até arriscar aqui que a natação, assim como o judô, que é da sua área, são modalidades que se vendem sozinha. Sozinho. Balé, judô, natação. Exatamente. É a indicação básica para a criança, né? Indicação básica, cara. Né? Se vende sozinho. E depois isso vai perdendo um pouquinho. Quando a gente tem o olhar para o professor, né, a gente percebe, a gente está tentando entender isso, eu não quero afirmar aqui, mas existe uma carência de conhecimento a partir dessas etapas que é o aperfeiçoamento, onde envolve a técnica, envolve sistemas energéticos de treinamento. Sim. Então, talvez a atuação do professor, motivando o aluno, oferecendo estratégias para que ele aprenda melhor, não está tão legal. Uhum. Então, o professor ele é muito forte naquela atuação nessa faixa etária. E aí existe uma deficiência técnica, estou supondo isso, e que faz com que as aulas percam um pouco de qualidade. E aí a natação é chata. A natação é chata. Então o professor não consegue transformar aquilo num negócio legal. Eu sou um professor que, quem chegar para mim e falar assim, a natação é chata, é contar azulejo, e eu já vi professores falando, cara, não existe isso, cara. A natação é legal pra caramba. Mas eu acho que isso daí, esse é o ponto. E aí eu digo para você, né? A gente que é professor, né? A gente que está tem a essência da docência. A gente sempre diz o seguinte, que quando o aluno não entende a matéria, a culpa nunca é do aluno. A culpa é do professor. Sim. Qual é o estímulo que eu, professor, estou dando para o meu aluno, ou como é esse estímulo para fazer com que ele entenda e compreenda a mensagem emitida? E se ele não compreendeu, a minha didática tem que ser adaptada, ela tem que ser mudada, ela tem que ser transformada. O problema não é a matéria. Então, no meu entendimento, dentro do que você está falando, o problema não é eu quero falar contar azulejo, porque ele não pegou um professor que tenha competência suficiente para realmente transformar aquele produto, ou aquela modalidade, melhor dizendo, numa coisa gostosa e agradável. Que a gente sabe que tem muita gente que sabe fazer isso e fazer muito bem. Vocês fazem isso muito bem, eu conheço bem o programa de vocês. Mas assim, e é aí que está o grande jogo, né? Está na mão do método. Então assim, e o aluno saca isso. E se o professor não entender que ele precisa mudar o método, né, eu já vi o professor reclamando do aluno, Almir. O professor reclamando, o aluno não pegou. Não, ele não é ele o responsável, é você que usou o método que não é o melhor, cara. E quando o aluno... Porque tem uma coisa, me perdoa aqui, eu vou colocar um outro ponto. A gente fala muito isso como é que você mantém o cliente? O cliente, cara, o aluno, ele já saiu da casa dele, ele já se motivou inicialmente, intrinsecamente, foi até a sua escola de natação, a sua academia, fez a matrícula, comprou a sunga, comprou lá o maiô, pôs lá a touca e se dispôs a fazer a aula. Sim. Então ele fez a parte dele. O que nós não estamos... não, mas ele desiste rápido. Ele desiste rápido, mas por que ele começou? Ninguém começa a treinar para desistir depois de 30 dias. As pessoas desistem depois de 30 dias, ou 45 dias, ou 60, ou 90, porque elas não... Aquela expectativa inicial não foi entregue. Exatamente. Né? Mas a história do fogo de palha, então a gente tem que, do lado de cá, nós, né, se esforçar muito mais para entregar algo melhor para ele. Então é o nosso método que precisa mudar. Ou não é o nosso método, é ter um método, né? Exatamente. Que eu vou falar um pouco mais do professor, que isso eu gosto, né? Mas a terceira ponta era isso, é ter um método que vai orientar o professor. Então a gente falou do pai e a gente percebe às vezes que não tem um método eficiente, um método consistente que vai estimular também professor e aluno a fazer os seus melhores. Mas voltando para o professor, né, você falou, o cliente já se dispôs, né? Sim.
Eu gosto de ver a coisa pelo lado bom também. Eu acho que também o professor, ele sai de casa, ele não vai falar assim, hoje eu vou dar uma aula porcaria. Não. É verdade. Não vai. Ele vai lá para fazer o melhor dele, mas ele tem uma limitação. E o líder ali, o coordenador, ele precisa treinar a sua equipe para explorar o melhor deles, para buscar o melhor desse time. Você sabe que eu gosto de contar a história, pode ser? Lógico. Aqui o tempo é teu. Eu acabei de ler um livro agora no começo do ano, que é de um cara chamado Ernest Shackleton. Não sei se você conhece essa história. Esse cara é o exemplo de liderança no mundo. Hoje grandes empresas contam a história desse cara. Esse cara era um explorador da Antártida, né, lá no ano 1800 e pouco. E esse cara ele saiu por uma expedição na Antártica e eles, com uma tripulação de 17 pessoas, mais ou menos, e o objetivo deles era cruzar a Antártida a pé, chegar até um ponto, cruzar a pé. Bom, no meio do caminho, ele ficou preso no gelo com o navio. Ele ficou preso no gelo. E esse gelo, ao longo do tempo, ele foi fechando. O navio afundou, cara. Os caras ficaram no mar congelado por 2 anos. 2 anos, cara. E esse cara, ele é um exemplo de liderança por quê? Porque a partir do momento que o navio afunda, cara, não tem mais ninguém, não tem mais cargo, cara. Você não tem academia, você não tem mais o gestor, você não tem mais. Não tem mais hierarquia. Né? Não tem mais hierarquia. Né? E esse cara, ele conseguiu manter a hierarquia. Todo mundo respeitava ele pelo conhecimento dele, pela liderança dele. Ele conseguiu, depois de 2 anos, levar todo mundo de volta vivo. Ele não teve uma baixa, cara. 2 anos, os caras. E o que ele fazia, né? Qual era a estratégia? Qual o perfil desse cara? Que estou contando essa história para trazer para o nosso papel de professor. Primeiro, autoridade. E aí eu trago muito, eu comparo muito quando eu tenho a experiência da corrida, com o técnico de corrida e o professor de natação. E eu vejo uma diferença muito grande. O cara tem o técnico, pode ser o técnico de natação. Ele tem autoridade. E o professor que eu não quero falar mal, nada disso, mas eu acho que ele tem que buscar mais autoridade. Ele é muito assim, retraído. Então, tem que buscar através da confiança. Então, falar, Fábio, cara, faz isso aqui que vai dar resultado. E se não fizer, eu vou lá e vou te cobrar. Né? Eu vejo menos isso no perfil da atuação do professor. Então, era a autoridade do Shackleton lá, que foi o ponto forte dele. Organização, e que a gente consegue com método dentro das nossas piscinas. Disciplina e, cara, alegria. Então foi esses 4 pontos que esse cara conseguiu, depois de 2 anos numa situação, cara, extrema, o cara na Antártida, no frio, conseguiu levar todo mundo de volta com vida. Então eu trago essa história porque eu acho que falta um pouco para o professor esses 4 pontos, ou falta não, falta a gente estimular no professor esses pontos. A autoridade dele, cara, dentro da aula. Não estou falando que a aula, porque o cara tem autoridade, a aula vai ser mais chata, Não, cara. É a figura do professor. A gente sonha, a gente conversa bastante ali, o time pedagógico, cara. A gente quer que o pai leve a criança e fala assim, tá vendo o Fábio lá? Quando você crescer, eu quero que você seja igual ao Fábio. O professor como referência, cara, a gente perdeu muito isso. E eu vou dizer para você uma coisa, Almir, isso é perfeito que você está falando, e assim, não é só na borda da piscina. Eu vou dar um exemplo prático para você. Isso é realidade pura. Sabe aonde se perdeu autoridade? A gente bate muito nessa tecla em sala de musculação. Também. Vou dar um exemplo para você. O aluno hoje, ele faz muitas vezes exercício em sala onde o professor não tem autoridade, ele larga peso montado, ele larga anilha em qualquer lugar, dumbbell em qualquer lugar, ele bagunça a sala, ele usa o equipamento e não guarda de volta. Então isso, e aí ele acha que tá tudo certo, entendeu? Isso fala assim, são os alunos que estão mais indisciplinados? Pode até ser, mas na verdade
é a falta de autoridade do professor, Sim. é a falta de disciplina e organização no comando da sala. E eu vou falar para você uma coisa, você deve ter vivenciado isso também. Quando eu atuava na sala, eu comandava a sala. Sim, A sala, é. eu era o comandante, É isso eu aí. liderava, eu tinha autoridade. Sim. E com muito jeito, com muita alegria, com um tom de líder colaborativo, chamava a responsabilidade de forma muito simpática e todo mundo guardava tudo e estava tudo organizado. E eu via todos os meus colegas da época fazerem isso. E hoje se perdeu, o professor parece que perdeu o protagonismo da sala, perdeu o protagonismo da borda. Exatamente. Então isso que você está falando, eu acho que aconteceu, parece que a gente virou coadjuvante do processo e não protagonista. Então isso que você está falando, eu acho que acontece de maneira geral. E nós, como gestores, né, e aí eu vou sair um pouco do professor, mas falando do papel do gestor da piscina, do gestor da sala de musculação, a gente tem que estimular isso no time. Tem que resgatar isso no time. Quando eu dava aula de natação também, cara, não tinha esse negócio do aluno chegar e nadar livre na raia. Né? Mas aí é uma opinião minha de novo. Eu sou contra, cara, ter raia livre na piscina. Na coisa. Deixa lá. Eu já vi absurdos assim de ter a piscina cheia e o professor tá lá só olhando, porque cada um quer fazer o seu treino. Papel de salva-vidas. Papel de salva-vidas, cara. Não, cara, aqui é minha aula. Você vai fazer meu treino e eu vou te mostrar como é legal o resultado que você vai ter com o meu treino. Autoridade. Exatamente. E não existia esse negócio de raia livre, cara. Não, cara, aqui é treino. E a melhor coisa que você vai ter aqui sou eu te dando treino. A piscina é legal, tal, mas o professor dando treino é onde eu vou entender o que é sua necessidade e eu vou traçar estratégias para que você atinja seu objetivo. Às vezes, quando eu falo sobre esse assunto com algumas pessoas, e aí tô vendo que a gente tem uma opinião muito parecida e talvez a mesma, às vezes as pessoas falam, mas o público mudou, hoje o público ele quer mais liberdade. Eu não acho. Eu acho que nesse aspecto, as pessoas podem até querer mais liberdade, mas nesse aspecto as pessoas querem a orientação de alguém que tenha a responsabilidade e competência. É muito melhor, você até pode conversar sobre esse assunto, mas é muito melhor você estabelecer um padrão de comando ou de autoridade na sala do que deixar livre, porque essa arraia livre que está presente em vários lugares, eu vejo muito isso. O professor ele vira um salva-vidas. E ele perde a oportunidade de fazer o cara ter vontade de voltar no dia seguinte, sabe? E por outro lado, a academia, né, a escola de natação, não vende aula, vende espaço. E aí, enquanto aquele espaço está agradando o aluno, o cliente, ele vai estar lá. Se abrir um outro com um espacinho mais bonito, ele vai embora. Né? Então, o que a gente tem que... Lógico, o espaço é importante. Né? A estrutura é importante. Sim. Mas o serviço é decisivo. É decisivo. É ele que não... É ele que retém. É ele que retém. Exatamente. O serviço é decisivo. Mas aí, só o que eu gosto dessa experiência que eu venho tendo com a corrida e com a natação é que eu consigo trazer esses exemplos. Né? E uma coisa que me encanta bastante no trabalho lá da Ranfan e dos treinadores é que eles têm essa autoridade. Assim, os alunos seguem exatamente aquela programação que o professor acompanha o aluno. Ele sabe o que o aluno precisa, ele dá o treino. Se o aluno machuca, eles traçam estratégias para essa recuperação. A gente precisa trazer isso muito para o professor de piscina. Né? Não é simplesmente estou dando a minha aulinha, não. Né? E nem aulinha. Você está lá, cara, para que seu aluno tenha resultado. Né? Tem 2 pontos que tem que bater sempre nessa atuação do professor. Resultado. Cara, sempre. Você falou no começo da nossa conversa. Cara, resultado tem que estar sempre na nossa conversa. E relacionamento. Resultado e relacionamento. Cara, que é o que a Ranfan faz muito bem. Faz muito bem. Resultado, relacionamento. Resultado e relacionamento. A gente tem que trazer isso para a borda da piscina. Né? Também só ter o resultado e não ter o relacionamento não é legal. Mas só ter o relacionamento e não ter o resultado
também não adianta nada, né? Então tem que trazer essas duas estratégias ali para a borda da piscina. E voltando ali para o início da nossa conversa dos 141 mil, agora a gente está olhando de novo para esse público. E essa semana, por coincidência, fiz um levantamento da quantidade de alunos. Então a gente teve ali 2019 a gente teve, foi pré-pandemia, ninguém falava em pandemia. Aliás, o mercado estava até bem bombando geral, né? Assim, começo de 2020 foi bom. Aí veio a pandemia, caiu, e hoje a gente está olhando os números, estou olhando os números 2023, né? 2023, abril de 2023. Hoje a gente tem na nossa base, a gente tinha lá 2019, 381 academias, 141 mil alunos. Hoje a gente tem 386 academias, mesmo número, 197 mil alunos na base. Então, em cima desse dado aqui, a gente pode falar, melhorou, cresceu o número de praticantes? Cresceu, cara. 56 mil pessoas praticamente na mesma base. Cresceu o número de praticantes. Então, eu acho que, de novo, as escolas, eu acho não, a gente viu no número, o número está dizendo pra gente, cara, elas não só recuperaram, como cresceu o número de alunos ali na base da natação. Então a gente pode falar que eu acho que já se recuperou esse mercado. Sim. Não, o mercado está voando. Eu acho que o mercado está voando. De maneira geral, o mercado está voando. A gente precisa, mais uma vez, é o que eu sempre falo, a gente precisa aproveitar o momento para reforçar a nossa competência, para manter cliente. Né? Porque a turma está vindo. A gente precisa reforçar a nossa competência com método, com um profissional preparado, entendeu? Para poder realmente o cara ter... Para mim, assim, eu acho que o grande desafio de todos os players, né, que compõem a nossa cadeia é fazer o aluno ir embora com vontade de voltar no dia seguinte, cara. Esse é o grande lance. Né? E traçar objetivos com ele. E esses objetivos você ir acompanhando e dando feedbacks dele dessa evolução. Por isso que dentro da metodologia de natação a gente criou, né, a gente trouxe para a borda da piscina um processo de escola, um processo de educação, e que tem as avaliações e tem os feedbacks periódicos. As etapas, né? As etapas. Sempre. Criança, tem lá, que seria o boletim da escola, a gente tem o feedback para o pai, a gente tem algo motivacional para a criança, para que ela perceba, ela tenha um senso de progresso, o pai tenha um senso de progresso. Porque a gente precisa, de novo, mostrar resultado. A aula não tem que ser só legal. Tem que dar resultado. Para o adulto também. A gente tem os testes, a gente tem uma periodização em que ele consegue enxergar a evolução dele. Então, tudo isso ela vai se conectando para você ter uma fidelização, que o aluno fique com você. Então, uma coisa que eu quando eu comecei há anos já, né, que eu comecei nos nossos clientes da consultoria ter o trabalho da MGB, eu fiquei bem impressionado com as divisões de piscina, com as divisões de horários. Aqueles cortes que vocês fazem, que eu nunca tinha visto daquela forma tão inteligente, cara, eu achei aquilo demais. E eu acompanhei e vi isso funcionar, né? Vi funcionar muito bem. E vocês conseguem realmente fazer uma coisa que eu mais uma vez, eu nunca tinha visto tamanha produtividade, né? Eu lembro que uma vez, conversando eu acho que foi com o Ricardo, né? Ele falou, não, dá para fazer isso. Eu falei, mas é muita gente, né, Ricardo? Dá? Não dá. E a gente conseguiu executar isso, se não me engano, foi em Porto Alegre. A gente conseguiu executar aquilo. E eu lembro de ver na prática aqueles cortes, aquelas divisões. E, rapaz, rolando quatro aulas na mesma piscina, de forma... E cada hora tinha um modelo diferente, um corte diferente ali, e um perfil de público variado. Cara, isso é brilhante, cara. E aí volta para aquele conceito que eu falei, o impacto tem que ser geral. Essa divisão que a gente chama ali do mapa de ocupação da piscina, que são as salas de aula que a gente chega na piscina, ela tem um objetivo
primeiro, de ocupar melhor os espaços que você tem. Porque se você ocupar mal, a natação, assim como a musculação e o fitness, ela tem os horários de pico. Né? Aquele horário tem que explorar ao máximo o potencial daquele espaço que eu tenho. Né? Então ele tem esse objetivo, você não perder espaço, né? Deixar espaço ocioso que você não precisa, que você não vai utilizar. E tem o outro lado, que aqueles espaços eles são montados numa lógica pedagógica também. Eu não preciso pegar uma criancinha que não consegue nem se deslocar e deixar uma raia de 25 metros para essa criança nadar. Quer dizer, nadar não, o professor usa um pedacinho, o resto fica perdido. Né? O resto fica perdido. Então, é essa relação que a gente faz. Ó, qual a habilidade da criança, qual o espaço de deslocamento que ela precisa para a habilidade que ela tem, e a gente divide. Existe até uma outra conta, então a gente tem um cálculo, né? Uma lógica de deslocamento, que é onde você desloca na natação, de acordo com a habilidade, e tem uma lógica de conforto. Né? Então, porque também, se o aluno não tiver numa condição de conforto e visualizando o professor, você dificulta o aprendizado dele. Então, se eu coloco 10 crianças numa raia que tem 2 metros de largura, vão ficar algumas na frente e as outras atrás. Quer dizer, o professor está aqui falando, aquele moleque que está lá atrás, aquela criança que está lá atrás, cara, se ele prestar atenção, pode ser que ele ouça, mas você sabe como é criança. Vai estar chutando o outro, vai estar puxando o calção, vai estar afundando, essa molecada gosta de afundar. Então a gente tem que ter uma condição também de conforto lateral. E naquele cálculo a gente calcula aí, vale quem quiser fazer isso aí, esse exercício dentro da sua piscina, 50 centímetros ocupa cada criança na lateral. Então se eu tenho 4 crianças, eu preciso ali de 2 metros. Com 4 crianças que não sabem nadar, que vão aprender as habilidades fundamentais ali, que é afundar a cabeça, flutuação, né, boiar. Cara, se eu tiver uma raia de 2 por no máximo 5 de deslocamento, eu já criei uma sala de aula para essa criança. Eficiente. Que o professor ele consegue visualizar as crianças visualizam o professor, ele está num raio de segurança, porque se uma criança cai da plataforma, ele consegue, né, tá próximo da criança. Então é esse estudo que a gente faz. A gente vê a habilidade, a gente vê conforto lateral para traçar o deslocamento. Sim. E o espaço lateral que a gente precisa da raia. Às vezes você tira a raia, né? E o importante dessa brincadeira é demarcar. É demarcar. Põe a raia. Ah, mas não precisa, eu ponho a plataforma. Não, cara, demarca. Eu quero que o cliente, que o pai ou o cliente chegue lá, enxergue isso aqui. Isso, cara. Não é? É legal. É legal enxergar isso. E é legal, né? É um papo sensacional, porque às vezes a gente escuta, às vezes eu escuto pessoas questionando, né? Falando assim, montei uma piscina aqui, eu acho que piscina não dá lucro, eu acho que piscina não funciona, piscina é muito caro, piscina... Tem tanta falácia, né? Tem tanta bobagem, e na verdade é simplesmente falta de competência, na verdade. Exatamente. Competência não é demérito para ninguém. Competência é falta de conhecimento, falta de habilidade de execução. Então aí você tem que procurar quem sabe fazer. E eu vejo, cara, que a piscina bem trabalhada, ela é um grande sucesso. É um negócio que dá muito lucro. Você falou uma coisa muito importante, que a gente vê isso, né, nos clientes que a gente atende. Eu vejo isso há muito tempo. 70% praticamente das ocupações das piscinas que são cheias, elas estão com criança e com um adolescente. É isso mesmo, né? É isso Perto aí. disso. É isso aí. E muito mais criança, né? A criança é o... Lá na base. Né? E a criança, ela tem uma outra vantagem, na minha opinião. A criança, ela traz o pai para dentro do seu negócio. E você ele é um outro cliente. Eu vejo menos o inverso, né? O pai, ele é aluno da academia,
e ele leva o filho para nadar. Eu vejo mais aquele filho trazer o pai. Tanto é que quando... Uma outra dica, assim, eu falei de escolas, mas você não precisa ir na escola para dar aula. Você pode trazer a escola para dentro da sua academia, né? Fazer convênio, modelo de convênio. A gente também, na época que eu fazia gestão, tinha mais de 300 crianças de convênio. As crianças saíam da escola, nadavam e depois iam embora para casa ou voltavam para a escola. Depende do modelo que você combinava com a... Sim. Só que essa escola, essa criança que vem da escola conveniada, ela traz o pai. Ela faz o pai visitar o seu negócio. E esse cara vira cliente. Tanto é que a gente aí brincava. A hora que eu fechava a parceria com a escola para vir nadar, e aí o que eu falei, tinha escola que falava assim, então vamos fazer o seguinte, porque você vai nos horários ociosos da sua piscina. Sim. Você não vai oferecer um convênio para um horário de pico. Sim. E aí tinha escola que a gente fazia, que falava o seguinte, a criança vai para a natação, nada às 7h30 da manhã, o pirueiro, em vez de ir buscar na casa, eles pega o pai leva para a natação, a perua pega na academia e leva para a escola. E vice-versa. Final do dia, o pirueiro levava e o pai ia buscar na escola. Pô, é um negócio que você está levando o pai para dentro da sua academia. Sim. Que talvez ele não iria. Verdade. Né? Então, tem tanta a natação, o negócio natação abre tantas possibilidades para a gente. É só uma questão de você estar ligado nisso e começar a fomentar isso dentro do seu negócio. Né? Convênio com escola, parceria com escola, oferece desconto ou algum benefício para o pai se matricular, né? Porque esse pai ele vai para dentro da sua academia, né? Que talvez não iria. Então, eu acho que vale explorar essas possibilidades de negócio que a natação oferece. É muita coisa boa, né, cara? Tem muita coisa boa. E eu acho que é isso mesmo. Vocês têm feito um trabalho aí. Eu acho que vocês têm quebrado um paradigma, né? Com a metodologia. Você falou que são 386, é isso hoje? Isso. Metodologia Gustavo Borges. No Brasil todo. 386. Olha, eu não sei se você conhece. Eu não conheço outro programa aquático ou programa de piscina no mundo. Não conheço um outro programa que tenha. Você conhece algum outro que tenha esse volume de gente? Não conheço. Então hoje na base lá 197 mil alunos nadando e mais de 20 mil professores. Isso eu ia te perguntar. 20 mil professores cadastrados com vocês. Isso eu não tenho aqui para vocês, mas a gente também está fazendo isso. A gente vai poder até falar se são mais... Que legal masculino, mais professor ou professora. A gente traçar o perfil do professor de natação também. Nossa, que bacana. Tá... Almir, cara, prazer escutar você, prazer receber você aqui. O papo sensacional. Eu acho que foi entrar em gestão aqui, tem milhares de coisas para falar, mas, rapaz, sensacional. Parabéns pelo trabalho, parabéns mesmo. Eu acho que as pessoas aí têm muita dica boa para quem tem piscina, né? Eu acho que tem um pilar importante de ter método. Acho que a gente falou uma coisa que você frisou isso muito bem, que é método. A gente precisa trabalhar com metodologia, com disciplina, com autoridade, com responsabilidade, com inconformismo. A gente tem que cada vez mais ter sistema, tem que estar organizado para isso. Essa é a necessidade de profissionalização do mercado, né? Sim, é isso que a gente acredita, cara. É isso que a gente acredita e sempre jogando para cima a figura do profissional de educação física, do professor, porque ele é o cara que vai fazer a diferença. Eu não tô valorizando nenhuma... para mim, todos têm importância dentro do negócio. A gestão, mas aqui na minha fala eu gostaria de trazer, você mesmo falou, a gente sempre tenta elevar a figura do professor, a gente reconquistar essa autoridade, né, essa alegria de dar aula. Ser professor de natação é legal pra caramba, né? Ser professor é quase um desafio, pra gente, né? Então, esse é o grande objetivo aí nosso. Muito bom. Almir, obrigado, cara. Prazer aí, sucesso para você. Forte abraço. Obrigado. Valeu. Um abraço aí.